Boa noite, a paz seja convosco. Para quem não me conhece, eu sou a Valentina. E eu sou a Sofia. Hoje, o nosso tema do domingo é chamados para honrar. Quem aqui quer ser chamado para honrar? Todos nós somos chamados para honrar. Agora, quem aqui tem a Bíblia, levanta a mão. A gente não pode esquecer, a gente tem que trazer a Bíblia em todos os domingos. Então, abre lá em Efésios 6, 1, 3. Quem não conseguir, pede ajuda do tio. Todos conseguiram? Então, eu vou ler aqui rapidinho. Vós, filhos, sede obedientes ao Pai no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viram muito tempo sobre a terra. Então, aqui onde a gente acabou de ler, em Efésios 6, 1, 3, fala sobre que a gente tem que honrar os pais e as mães. Não apenas os pais e as mães, mas sim aqueles que ajudam a gente. Pode passar. Bom, a gente chegou nos livros da Carta de Efésios. Alguém sabe quem escreveu a Carta de Efésios? Quem foi? Foi o apóstolo Paulo. As cartas da igreja foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso. Ele foi aproximadamente 60 anos depois de Cristo. E o tema dessas cartas era bem assim. O chamado, igual as meninas da dança, não é? Quem aqui conhece as meninas que dançam lá? Elas são bem conhecidas. Elas têm um chamado que é dançar para louvar o Senhor. Também o privilégio que quando Jesus voltar, a gente vai ter o privilégio de estar no céu, não é, Sofia? Sim, exatamente. Também a conduta que é para os outros ajudar um outro, amor ao próximo, igual ele. Ele está ajudando o menino machucado. E também os deveres. Igual as meninas da dança também. Elas têm os deveres de ensaiar para louvar o Senhor. Igual a tia Toninha, não é? Pode passar. Então, agora a gente falando em deveres, qual é o nosso dever? O nosso dever é honrar. Mas você sabe o que significa honrar, Sofia? Honrar é a gente... Honrar é a gente dar peso ou valor. A gente obedecer os pais, falar gentilmente com eles. Isso mesmo, o significado de honrar é dar peso ou valor. Quando uma criança ela não honra, é como se ela estivesse sozinha. Então, ela não consegue pegar esse peso todo, porque ela vai estar frágil. Pode passar. Honra, gente. Qual é o nosso dever, vocês sabem? Quem que a gente tem que honrar? Levanta a mão, quem sabe? Vou escolher 2 crianças para falar. Honrar os pais. Então, quando a gente não honra, é como se tivesse um peso aqui, não é? Não consegue levantar aqui, porque fica pesado. Mas quando a gente
quando a gente honra e chama nossos pais, nossos líderes, por exemplo, vem aqui, Rebeca, por favor. Agora pega nós três. Então, a gente tá conseguindo. A gente tá conseguindo porque a gente tá junto, os nossos pais, nossos líderes. Então, quando a gente honra, a gente se torna forte o suficiente para carregar isso, principalmente quando a gente tá com nossos pais. Pode passar. Agora, a carta de Éfeso. A carta de Éfeso trata de vários assuntos importantes para as nós cristãos. Por exemplo, algumas famílias são citadas na Bíblia que elas são diferentes, cada uma é diferente. Pode passar. A família de Moisés é um exemplo, porque Moisés ele foi adotado pela filha de Faraó. Quem aí conhece a história de Moisés? Levanta a mão. Que Moisés, a mãe dele deixou ele no cestinho, ele foi jogado ao mar. E quem adotou ele foi a filha de Faraó. E ele foi criado em um lugar familiar, mesmo não tendo sangue do restante da família. Pode passar. Também, a família de Esther. Quem conhece a rainha Esther aqui? É uma passagem também bem famosa. Ela se tornou uma rainha, mas ela só vivia com seu primo Mordecai. Pode passar. Também a família de Ismael, que Ismael só vivia com a mãe Agar. Ele só viveu com a mãe Agar. Ela criou ele sozinha. Ela criou ele sozinho por um determinado período. Pode passar. E também a família de Timóteo, que Timóteo foi criado e educado na fé. Foi criado e educado na fé pela mãe e pela avó. Então, ele foi criado na fé pela sua mãe e pela sua avó, porque seu pai ele estava ausente. Pode passar. A família de Marta, Maria e Lázaro. Alguém aí mora só com o irmão ou só com a irmã? Só com a irmã? Só com o irmão? A família de Marta, Maria e Lázaro é um exemplo porque é uma família de apenas irmãos. Os três moravam juntos. Pode passar. Mas agora que a gente falou sobre famílias da Bíblia, não é? Que tem vários tipos de família diferentes. E como que é composta a sua família? Vocês sabiam que a família, ela não é criada pelo homem. Foi Deus que criou a família. Igual lá no início do Éden, de Adão e Eva, que foi a primeira família por causa de seus filhos. Pode passar. Também, agora, a nossa família é de Deus. Agora, vocês têm que declarar comigo. Vocês têm que falar bem alto, porque é uma afirmação. A minha família é de Deus. Mas tem que falar muito alto. A minha família é de Deus. Então, a nossa família é de Deus. É uma família que a gente honra. Pode passar. Mas, Rebeca, a gente tá no mês... Sofia, a gente tá no mês de maio, não é? E que dia especial tem no mês de maio? No mês de maio tem o Dia das Mães, que a data é o segundo domingo do mês de maio. Isso mesmo, porque a mãe, ela é aquela que às vezes educa a gente, mas ela protege a gente e dá carinho com a gente. Pode passar. Gente, também tem crianças que não têm mãe, sabia? Tem crianças que são criadas pela avó, tia ou irmã. Alguém aqui é criada pela avó? Ninguém? Cê? E quem é criada pela tia? Ninguém? E pela irmã? Quem é criada pela irmã? Tá bom. Tem criança que sua referência materna é a avó, tia ou irmã mais velha. Pode passar. Também, essa mulher que cuida de você é a mulher que Deus colocou na sua vida para cuidar de você. O que será que Efésios
O que será que Efésio fala sobre a nossa mãe ou pelos nossos pais? Alguém sabe o que Efésio fala sobre os nossos pais? Também, não é só em Efésio, mas também em Colossenses fala assim: Filhos, em tudo oferecei os vossos pais, pois trazê-los é o grato diante do Senhor. Ou seja, quando a gente honra os nossos pais, Deus, ele olha pra gente e ele fica feliz, porque ele vê que a gente tá honrando os nossos pais. Então, a gente tem uma missão. Alguém sabe qual é a nossa missão? A nossa missão é honrar o nosso pai, a nossa mãe, nossa avó. Mas não só isso, a gente tem que honrar a nossa família inteira. Assim como lá o professor da escola, a gente tem que honrar ele, a gente tem que escutar eles. Os líderes aqui da igreja, pode passar. Honrar é mais que obedecer. Honrar também é mostrar o valor que tem para você, ouvir com atenção e ser paciente. Ser paciente quer dizer você falar qual é a certa. Se você for falar com uma pessoa e a pessoa estiver ocupada, você precisa ter paciência e esperar um pouco. E tem várias outras formas de demonstrar a honra. Alguém mais sabe algum exemplo de honra? Fazer favores para as pessoas. Então, tem alguns exemplos de honras, não é, Sofia? Que a gente tem que ouvir com atenção, ter educação. Pode passar. Promessa. Esse versículo é um mandamento. E ele tem uma promessa especial. Esse versículo diz que se a gente honrar o pai e a mãe, a gente vai ter uma longa vida aqui na terra. Pode passar. Também, quando a gente honra, a gente tem uma promessa que tudo que vai bem. Então, quando a gente honra, a gente tem a proteção de Deus na nossa casa. A gente também tem a proteção que o mal ele não pode pegar a gente. E também a gente tem a identidade em Cristo. Pode passar. Também, a promessa. A promessa, ela é uma vida longa na terra, que tem paz, amor, alegria. E também uma vida protegida e abençoada. Igual aqui, é uma vida com paz, amor. Aqui é uma vida longa na terra. E aqui é uma vida abençoada e protegida. Pode passar. Como honrar na prática? A gente pode ouvir com atenção, ajudar sem reclamar, ou falar palavras doces e de tom gentil. Então, igual aqui, uma ação de honrar, a gente tem que escutar com gentileza. A gente não pode fazer as coisas reclamando, a gente tem que fazer as coisas felizes, sem reclamar. E aqui também a gente tem que falar com as pessoas com gentileza, a gente tem que ser gentil. Pode passar. Aqui agora, repete comigo de novo. Fomos chamados para honrar. Só que tem que falar bem alto. Agora sim, agora eu vou ler o resumo para ficar bem grudado na cabeça de vocês igual chiclete. O versículo que nós lemos nos ensina que nós temos uma missão especial dentro da nossa casa. Sabe qual? Nós somos chamados para honrar. Esse versículo é um mandamento e ele tem uma promessa especial. É um presente de Deus. Quando honramos nossos pais, temos uma promessa para que te vá bem uma vida de paz e alegria. Seja de longa vida sobre a terra, uma vida protegida e abençoada. Mas como a gente honra na prática? Devemos ouvir com atenção quando eles falam, ajudar se reclamar, o famoso fazer de primeira e falar as palavras doces, como usar um tom gentil. Mas afinal, o que é honra? Honra é mais do que apenas obedecer, é dar um valor especial a alguém. Agora eu vou chamar a tia Alice, porque ela vai ler uma história para a gente entender melhor como é honrar. Boa noite. Tudo bem com vocês?
Hoje a Valentina pediu para eu ler uma história para vocês. Mas eu ouvi ela falando que para a gente honrar, a gente tem que ouvir com atenção. E a gente tem que ser paciente e esperar a história acabar. Então, vamos fazer um combinado? Eu vou contar a história para vocês. Mas vocês vão ter que ouvir com paciência. Vocês querem ouvir? Mesmo? Ixi, eu não estou acreditando. Vocês querem ouvir? Ah, agora eu entendi. Então tá bom, eu vou ler para vocês, tá bom? Mas aí, ó, silêncio. Vamos lá. Lá no reino de Selá, havia um rei. Um reino tem um rei. E o rei, ele entregava para cada jovem, assim que eles faziam 12 anos. Quantos anos? Com 12 anos, eles recebiam uma promessa. Então, vamos lá. O rei entregava a cada jovem, ao completar 12 anos, um pergaminho de luz. Vamos dizer que esse pergaminho de luz é a Bíblia que a gente tem. Vocês têm uma Bíblia? Então, todo mundo tem um pergaminho de luz que o rei entregava para as crianças, para os jovens, quando eles faziam 12 anos. Aí, o rei diz assim para eles, ele entrega para eles e fala assim, ó, desse jeito: quem guardar as minhas palavras e honrar aqueles que eu coloquei como guia em sua vida, descobrirá o caminho da promessa. Então, eles tinham uma promessa, né? Mas o que ele precisava fazer? Honrar. Precisava honrar. Então, tá bom. Eles receberam um pergaminho, receberam um caminho, um mapa, com uma missão. E eles iam receber uma promessa, uma coisa muito boa. Todo mundo quer uma promessa? Então, com 12 anos, Caleb recebeu uma promessa. Como é o nome dele? Caleb. Quantos anos ele tinha? 12 anos, ele recebeu uma promessa. Caleb recebeu seu pergaminho e, junto com ele, uma missão: atravessar o Vale dos Murmúrios para levar uma mensagem ao Palácio do Sul. Então, o rei foi lá, entregou um pergaminho para ele e falou para ele passar pelo Vale dos Murmúrios. Ele ia ter muitos desafios para poder levar uma mensagem até o palácio. Antes do Caleb sair de casa, os pais dele estavam lá. E os pais dele falaram assim para ele. Os pais deles eram muito sábios, porque eles liam muito o pergaminho. Eles liam muito aquele pergaminho. E eles eram muito inteligentes, porque eles ouviam o que o rei dizia. E aí eles falaram assim para o Caleb. Ó, escuta só o que os pais do Caleb falaram para ele. Meu filho, o pergaminho diz em Efésios: honra teu pai e a tua mãe. E muitos acham que isso é apenas obedecer às ordens deles, tudo que eles mandam. Mas a palavra de Deus diz que se trata de uma chave. Todo mundo tem uma chave? Para entrar em casa, vocês usam uma chave? E se você perder essa chave, o que acontece? Não consegue entrar em casa, né? Só se você derrubar a porta. É verdade. Precisa de muita força, né? Só que olha só o que os pais do Caleb falaram para ele. Que quando ele honra o pai dele e a mãe dele, ele recebe uma chave. E essa chave, ela abre portas. Uma chave abre uma porta, né? Ou um cadeado. Ela abre portas que nem com toda a força do mundo o Caleb não ia conseguir abrir. Ele não ia conseguir derrubar a porta se ele não tivesse a chave. Então, o que ele precisava fazer? Honrar o pai e a mãe dele para ele receber uma chave, para ele abrir uma que com toda a força ele não ia conseguir, de jeito nenhum. Se você honrar
o que te ensinamos sobre o reino, essa chave abrirá portas que a sua força não consegue abrir. Aí Caleb saiu de casa e no caminho, Caleb encontrou com outros jovens. Outros jovens de quantos anos? 12 anos, que eles também estavam pelo caminho. E aí ele encontrou esses jovens indo lá pelo caminho. E aí sabe o que aqueles jovens falaram para ele? Não, vocês não vão acreditar. Eu não vou nem contar. Acho que eu vou embora, porque vocês não vão acreditar. Vai acreditar? Então tá bom. Olha só o que eles falaram para ele. Falou assim, Caleb, esse pergaminho que você tem aí, não segue ele não. Esse aí é muito difícil. Esse aí não vale a pena. Eles estavam, sabe onde eles tinham guardado o pergaminho deles? Na mochila. Eles não estavam nem olhando o caminho. Guardaram no bolso, na mochila. Fingiram que nem existia o pergaminho. Acredita nisso? Vocês acreditam? Ué, vocês falaram para mim que iam acreditar? Achei que vocês estão confusos. Tá, aí no caminho ele encontrou esses jovens que haviam deixado seus pergaminhos guardados na mochila. E eles disseram para ele, por que você ainda está ouvindo seus pais, hein? Eles são muito velhos. Acredita nisso? Passada, menina, passada. Eles falaram isso para ele, falou, não, seus pais são muito velhos, não escuta ele não. Não, isso aí você não faz isso não. Porém, eles falaram assim, seus pais são velhos. E o rei entregou um caminho pra gente, certo? Ele entregou, não entregou? Mas ele deu a liberdade pra gente. Vamos pegar o atalho pela floresta das sombras. É muito mais rápido. A gente vai chegar lá muito cedo. Muito cedo, muito cedo a gente vai chegar lá. Então, vamos por outro caminho. Pode ser? Pode ser? Pera. O rei mandou seguir o caminho do pergaminho, né? Mas eles falaram para ele que se eles forem pelo da sombra, é mais rápido. Qual que é melhor? O caminho do pergaminho é melhor, né? Porque os pais deles falaram para ele honrar e obedecer. E aí eles falaram assim, ó, é muito mais rápido. Porém, o Caleb abriu o pergaminho dele e aí ele leu que estava escrito assim, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixa a instrução da sua mãe. Provérbios 6, 20, está escrito lá no pergaminho do Caleb e no de vocês. E aí ele percebeu que se ele honrasse os pais dele, era uma forma dele agradar quem? O rei. Porque é o rei que mandou ele obedecer, né? Não foi? Então ele ia agradar o rei se ele obedecesse a mãe e o pai dele, né? Aí ele falou assim, não, tá bom. Então eu não vou ir pelo mais rápido, eu vou ir pelo outro, que ele é mais difícil, mas pelo menos eu vou obedecer, né? Né? Ah, tá. E aí ele falou assim, se eu obedecer, eu obedeço ao próprio rei. Então o Caleb decidiu ficar no caminho difícil, porque apesar de difícil, ele era o mais seguro. Enquanto os outros, adivinha só o que aconteceu com eles? Vocês não vão acreditar. Que morreu, gente. Que coisa ruim. Nossa, eles se perderam. Todo mundo se perdeu. Se perdeu, não se acharam mais, porque eles estavam fora do mapa, eles não sabiam mais para qual caminho ir, porque eles foram para outro caminho. E aí eles não sabiam mais o que fazer. Eles se perderam. E aí, eles se perderam porque eles seguiram a vontade deles e ignorou todos os conselhos que eles receberam em casa de quem? Dos pais deles. Os pais deles falaram para eles obedecerem, mas eles não quiseram e aí eles se perderam. E aí no final, depois de um caminho muito difícil, Caleb estava muito cansado, porque ele enfrentou muitos desafios. Aí ele chegou até onde? Até o rei lá no palácio. E aí o grande rei virou para ele e falou assim, ó, recebeu o Caleb, viu que ele estava lá,
viu que ele estava muito cansado, mas os olhos do Caleb brilhavam muito. Faz assim, ó. Brilhava, o olho do Caleb brilhava muito. E aí o rei olhou para ele e disse assim: por que você não seguiu o atalho junto com os outros jovens de quantos anos? De 12 anos. Por que ele não fez isso, hein? O rei perguntou para ele. E aí o Caleb falou assim para ele: meu rei, eu li o seu pergaminho que o Senhor ama a honra aos pais. E eles me ensinaram a confiar no teu caminho. E eu decidi que as palavras deles valiam mais do que a minha vontade de chegar mais rápido. Foi isso que o Caleb falou para o rei. É verdade? Sim. É verdade, né? Aí o rei fez o quê? Sorriu. Ele sorriu e ele falou assim, ó. Você entendeu todo o mistério, Caleb. Quando você honra os seus pais aqui na terra, você está mostrando que você confia em Deus lá no céu, no seu Pai do céu. Porque eu escolhi os seus pais para me ajudar na sua vida, para me ajudar a cuidar de você. Então o rei abriu uma caixa dourada. Faz assim, ó. Minha caixa tá meio estranha, mas faz uma caixa bonita. Uma caixa de que cor? Dourada. Ele abriu uma caixa dourada e deu para o Caleb uma medalha. Uma medalha escrito assim, ó. Efésios 6:3. Faça isso para que tudo te vá bem. A partir daquele dia, Caleb percebeu que a vida dele realmente ia muito bem. Mas não era porque ele não tinha mais nenhum problema. Só porque minha vida vai bem, significa que eu não tenho problemas? Não. Ele percebeu, não porque ele não tinha problemas, mas porque ele tinha a proteção de Deus e a sabedoria dos pais dele. E ele viveu uma longa vida, bem frutífera, tornando-se um conselheiro do palácio. Olha só, ele foi obediente e foi trabalhar com o rei. Vocês acreditam nisso? Acredita numa coisa dessas? Pois quem sabe honrar está pronto para ser líder de várias outras pessoas. Acabou. Vocês gostaram da história? Muito legal. Muito, muito legal. Muito, muito legal. E quem aqui quer ser igual o Caleb? Muito obediente. Ah, tá vendo só a Valentina? Vem cá. Vem cá, Valentina. Olha assim, vamos contar quantas mãos tem. Levanta aí as mãos. Quem quer ser igual ao Caleb, só a mão. Olha, você consegue contar? São muitas, muitas, muitas mãos. Não consegue contar, Valen? São muitas mãos. Fala aí. São muitas mãos, não dá para contar. Todo mundo quer ser igual o Caleb. E um reino, ele é bem grande, né? Então vai caber todo mundo. Pode ficar tranquilo que vai caber todos nós, tá? Vocês gostaram da história do Caleb? É bem legal, né? Agora pode passar. Sozinho. Gente, Deus poderia fazer a gente crescer sozinho, mas Ele escolheu uma família pra gente, para que a gente aprenda quem Deus é. Alguém aí conhece a história do Pequeno Príncipe? Eu conheço a história do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele morava sozinho. Ele só tinha uma rosa com ele. Então, ele só tinha uma rosa para morar junto com ele. Mas Deus, ele não quis escolher que a gente morasse igual ele. Ele quis que a gente tinha uma família abençoada, uma família grande, que honra um outro. Pode passar. A gente também precisa cuidar. Cada vez que a gente honra, é como se fosse um jardim que Deus deu pra gente. Que cada vez que a gente honra, uma semente vai crescendo. Cada vez que a gente obedece nossos pais. Pode passar. A gente também precisa adorar. Porque quando
a gente ora, a gente jejua, a gente honra, cada semente vai crescendo. E aí vai crescendo, porque quando a gente planta com amor, a gente colhe com amor. Pode passar. Obedecer. Gente, o maior exemplo de obediência é Jesus. Mesmo sendo filho de Deus, ele honrou seus pais e obedeceu o Pai do céu, que é Deus. Isso mesmo. A gente tem que obedecer, igual Jesus obedeceu. Pode passar. A gente também precisa ser como Jesus. Mas por que a gente precisa ser como Jesus? A gente precisa aprender a honrar. Por quê? Se a gente não honrar os nossos pais, que a gente vê todo dia, que mora na nossa casa, imagina a gente honrar Deus que a gente não vê Ele. Pode passar. Pode passar. Então, a gente tem que lembrar. Imagina uma porta na sua frente. E atrás dessa, uma porta bem assim na sua frente. E atrás dessa porta tem uma vida bem longa que tem paz, alegria, amor. Tem promessa atrás dessa porta. Mas essa porta está trancada. Essa porta está trancada. Então, você precisa achar uma chave para trancar essa porta. Então, para destrancar essa porta, você precisa honrar. E aí você vai conseguir a chave, destrancar a porta e pegar tudo que tinha atrás dela. Pode passar. Então, vocês entenderam o que a gente falou hoje? Quem entendeu, levanta a mão. Todo mundo. Então, agora a gente vai fazer um quiz. Agora, tios, pega 5 pessoas, pega 10, 5 pessoas de cada time. Gente, boa noite, a paz seja convosco. Vamos nos organizar aqui para a gente conseguir começar o nosso quiz? Então, vamos ficar 5 crianças para o lado de cá. Vamos lá, 5 crianças para o lado de cá. E 5 crianças para o lado de lá, ok? Vamos lá, 5 para o lado de lá. Porque vocês precisam ver o telão, vocês precisam saber as perguntas, não é mesmo? Então, vamos lá, se organizando. 5 filhinhas. Filhinhas. Então, agora as meninas vão começar. A carta da igreja de Éfeso foi escrita por qual apóstolo? João, Pedro, Paulo ou Judas? Paulo. Será? Vamos lá, tio. Vamos ver. Acertaram. Aê! Um ponto para o lado direito. Vamos para a próxima, tio. Qual o significado da palavra honra? Quem sabe o significado da palavra honra, galera? Agora é o lado dos meninos. Valentina, pergunta para o Samuel qual que é o significado da palavra honra. Meninas, vocês vêm para Peso trás para ou eles conseguirem valor, chegar. inteligente ou esperto, carregar e ajudar, obedecer e não ouvir. Ou pertencer. Não, é obedecer e não ouvir, peso ou valor, inteligente ou esperto, carregar e ajudar. É carregar e ajudar. Será? Vocês acham que ele está certo, galera? Sim ou não? Não! Ah, Errou. que pena, ele errou. Vamos lá. O certo é peso ou valor. Vocês se lembram que ela carregou a mochila? Vocês lembram do peso?
Não estava pesado? Esse é o significado da palavra honra. Vamos para a próxima. Agora é o lado das meninas. Qual que é o seu nome? Manuela. A Manu agora vai responder. Agora é a vez da Manu responder. Manu, a tia vai ler para você. Quando nós estamos sozinhos e não honramos, o que nós somos? Vocês sabem essa, sim ou não? Vem para trás. Sim ou não? Manu, você lembra essa? Vamos lá. Você acha que quando nós estamos sozinhos, nós somos fortes? Nós somos inteligentes? Nós somos fracos e frágeis? Ou nós somos felizes e alegres? Vocês sabem? Sim ou não? Você lembra, Manu? Quando está fraco, quando está sozinho, o que a pessoa é? Forte. Quando a pessoa está sozinha, você acha que ela está forte? Será? Ela está como quando ela está sozinha? Hã? Tio, vamos lá, vamos ver o que é essa resposta. Ah, não foi dessa vez, Manu. Agora dos meninos. Qual a promessa para as crianças que honram aos seus pais? Quem vai responder? Ser inteligente, viver por longos anos, ter todos os brinquedos, passar de ano na escola. Viver por longos anos. Viver por longos anos? Será, galera? O que vocês acham? Acertou! Agora espera aí, que agora eu tenho uma pergunta para fazer. Tem algum tio contando a pontuação? 2-2? Olha, está empatado. 2-2, galera. Vamos lá, vamos ver quem vai desempatar. A tia vai fazer a próxima pergunta, ok? Quem na Bíblia foi criado pela mãe e pela avó? A Valentina falou aqui, não falou? De uma família, de uma pessoa que foi criado pela avó e pela mãe? Quem vocês acham? Vamos lá. Qual que é o seu nome? Cecília. A Cecília que vai responder agora, ok? Letra A. Você acha que foi o apóstolo Paulo? Sim ou não? Vocês acham que foi Jesus? Sim ou não? Será que foi Timóteo? Ou será que foi Moisés? Vamos lá, Cecília. Quem foi criado pela mãe e pela avó, meu amor? Vamos lá. Apóstolo Zé Paulo. Apóstolo Paulo, você acha que é ele? Galera, vocês acham que foi o apóstolo Paulo? Ih, a turma está indecisa. Vamos ver agora. Tio, qual foi que criou o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ela respondeu, mas vocês acham que foi ele? Quem que foi? Timóteo, gente. Foi Timóteo que foi criado pelo avó e a mãe. Agora dos meninos. Quais as formas de honrar? Ouvir com atenção, mostrar o valor que eles têm, ser paciente. Todas as alternativas são corretas. Todas as alternativas são corretas. Será? Todas as alternativas são corretas? Agora as meninas. Além da promessa de ter longa vida, qual a outra promessa nesse mesmo versículo? Para que seus desejos se realizem, que você seja rico, para que tudo vá bem ou que nunca lhe falte nada. Galera, além da promessa de ter longa vida, olha só, prestem atenção. Além da promessa de ter longa vida, qual a outra promessa nesse mesmo versículo? Vocês lembram que nesse versículo tinha duas promessas? Lembra que um era ter longa vida, ok? E qual que era o próximo? Vocês acham que é para que depois os nossos desejos se realizem? Vocês acham que é para a gente ficar rico? Vocês acham isso? Não. Para que tudo se vá bem. Vocês acham que é essa?
ou para que nunca lhe falte nada? A Isabela vai responder. Para que seus desejos se realizem. Ela acha que é para que os seus desejos se realizem. Vamos ver, tio. Não foi dessa vez. É para que tudo se vá bem. Agora os meninos, complete a frase. É na família que somos felizes eternamente, nunca haverá discordância, nunca ficaremos tristes, aprendemos quem Deus é. Nunca ficaremos tristes. Nunca ficaremos tristes. Rafa, aquele escolheu, coloca aí, nunca ficaremos tristes. Agora complete a frase. Né? Quando obedecemos e respeitamos nossos pais, somente eles ficam felizes. Isso alegra o coração de Deus como uma adoração. Nossos pais nos dão presentes. Somente eu fico feliz. Isso alegra o coração de Deus como uma adoração. Será, gente? Será que é isso, galera? Será? Empatou. Gente, agora é a última, hein? Ó, meninos ou meninas, quem será que vai ganhar dessa vez? Quem será? Quem será? Ó, quem será que prestou atenção? Ó, silêncio que a Valentina vai fazer a última pergunta. A honra é a chave que destrava o quê? A boa nota da sua prova, o medo do escuro, passar de nível de jogo e destrava promessa e viver bem por muito tempo. A roxa. A roxa? Ele falou que é a roxa. Tio Rafa, ele falou que é a roxa. Será que ele tá certo? Aê! Agora, peraí. Quem vocês acham? Bora lá, galera. Glória a Deus, amém. Ó. Muito bem, Deus abençoe vocês, meninos e meninas. Podem sentar lá, voltar para os lugares de vocês. Deus abençoe a Valentina e a Rebeca, que trouxeram uma palavra abençoada para nossas vidas, amém? Ó, agora respira. É muito legal, ó, é muito legal quando nós estamos juntos brincando, né? Disputando um jogo. Mas o jogo, ele é apenas uma brincadeira. E no jogo sempre vai ter aquele que ganha e aquele que perde. Hoje as meninas podem ter perdido, mas amanhã elas podem ganhar. E tá tudo bem. Ninguém, ó, elas não vão deixar de ser meninas porque hoje elas perderam um jogo. Deus não vai deixar de amar as meninas porque hoje elas perderam no jogo. Não, Deus, Ele vai continuar amando cada um da mesma forma, amém? Agora, eu queria convidar vocês
para virem aqui na frente. Não precisa correr. Para aí. Isso. Não precisa correr. Pode parar aí. Ó. Deixa a tia falar. Pode se espalhar do amigo. Não precisa ficar colado no amigo. Eu sei que tá frio, mas não precisa colar no amigo. Ó. Pode sentar. Pode ficar sentado. Não tem problema. Vamos sentar aí. Ó. Deixa a tia falar. Hoje, nós aprendemos aqui no nosso culto Kids sobre honra. Nós devemos honrar quem? Para viver bem na terra. Quem? Honrar os nossos pais. E isso está escrito lá na Bíblia? Sim. E quem deixou essa palavra para nossas vidas na Bíblia? Mas quem deixou essa palavra para a gente honrar os nossos pais na Bíblia? Ah, Jesus, amém. Ó, todo mundo aqui tem uma Bíblia em casa? Ó, hoje nós aprendemos sobre a importância de honrar os nossos pais. Mas que forma que eu honro meus pais? A tia falou aqui. Para honrar nossos pais, você precisa obedecer. Quando fala de pais, não é só o pai, é a mãe, não é só o pai da figura masculina. Então, a avó também, né? Ó. Isso, honrar. Então, nós precisamos honrar para nós ficarmos bem aqui na terra. Nós precisamos honrar os nossos pais, ó. Para nós sermos bons alunos na escola, para Deus dar sabedoria, entendimento, porque quando nós estamos debaixo da presença de Deus, honrando quem nós temos que honrar, Deus ele abençoa em todos os sentidos. Deus abençoa nos estudos, Deus abençoa no lar. Deus ele vai abençoar em todos os sentidos a partir do momento que você aprende a honrar as pessoas. Amém? Agora, pedir para você colocar a mãozinha no seu coração. Põe a mão no coração, respira. Respira. Põe a mãozinha no seu coração. Fica com a mãozinha no seu coração. Não precisa ficar muito perto do seu amigo, porque esse é o seu momento com Deus. Se você ficar conversando com seu amigo do lado, como que você vai conversar com Deus e ouvir a voz dele? Põe a mãozinha no coração, fecha seus olhos. E vocês vão refletir nesse louvor. Vocês vão refletir em tudo aquilo que vocês aprenderam hoje. Nós precisamos honrar Eliel. Mãozinha no coração. E quando você sair daqui hoje, fala para sua mamãe, para o seu papai. Fala hoje, lá no Culto Kids, eu aprendi sobre honra. Que nós devemos honrar os nossos pais. Para que tudo venha dar certo para mim, eu preciso honrar. Eliel, se hoje você está aqui essa noite e você fala assim, tia, eu não honro meus pais igual na história, eu não consigo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje, Deus, ele está aqui, passeando em nosso meio. E Deus, ele quer ouvir a sua voz. Deus, ele quer que você conta para ele. O porquê que você não consegue honrar os seus pais? Qual é o motivo? Conta para Deus. Porque de repente você não consegue. Fala, eu não consigo honrar meus pais. Igual a Bíblia me ensina. E pede ajuda do Senhor. Fala, Senhor, me ajuda.
Me ajuda a honrar meus pais. Me ajuda a ser um bom filho. Me ajuda a ser bom em todos os momentos. Para que assim prolongue os meus dias aqui na terra. Me ajude, Senhor, a honrar os meus pais, assim como eu tenho aprendido no culto. Assim como eu também honro o Senhor. Porque nós precisamos também honrar o Senhor. Nós precisamos, além de honrar os nossos pais, honrar o Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós lá do céu. E foi o Senhor que nos entregou a nossa família aqui na terra para cuidar de cada um que está aqui. O Senhor que te entregou a sua família. Então vamos aprender a honrar os nossos pais. A agradecer a Deus pela vida deles. Será que você tem o costume de falar para o seu pai, para a sua mãe, o quanto ele é importante para você? O quanto você ama ele? Será que você já falou isso para o seu pai, para a sua mãe? Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Mãe, a senhora é muito importante para mim. Pai, o Senhor é muito importante para mim. Obrigado, Pai, pela sua vida, por cuidar de mim. Será que você tem dito isso para os seus pais? Será que você consegue falar isso para os seus pais? Coloca a mãozinha no seu coração. Feche os seus olhinhos. Se hoje você está aqui essa noite e fala, tia, eu não consigo falar para minha mãe e para o meu pai que eu amo eles. Peça para que Deus possa te ajudar. Fala, Deus, me ajuda. Me ajuda a falar para os meus pais o quanto eles são importantes para mim. Me ajuda a falar para os meus pais o quanto eu amo eles. Conversa com Deus nesse momento. Fala, Jesus, obrigado por essa noite. Agradece a Deus pela palavra de hoje, pelo ensinamento. Que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Mas que você possa sair daqui com essa palavra queimando no seu coração. Que essa palavra ela venha queimar de tal forma que você possa levar essa palavra muito além. Sabe aqueles seus amigos da escola? Aqueles amigos da rua? Que olha assim, que você olha, que ele fala mal dos pais dele. Essa palavra que você ouviu aqui hoje, você vai falar para os seus amigos na escola. Você vai falar para os seus amigos na rua. Eu aprendi lá no Culto Kids que eu devo honrar meus pais. Eu aprendi no Culto Kids que para me viver bem nessa terra eu preciso honrar meus pais. E através da sua vida, essa palavra ela vai alcançar outras vidas. Então não deixe que essa chama venha se apagar do seu coração. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda todos os dias. Me ajuda a entender sobre o amor. Me ajuda a entender sobre a honra. Peça ajuda para Deus. Não é vergonhoso a gente falar com Deus que não sabe. Pois Deus, ele sempre está ali com os ouvidos atentos para ouvir a nossa voz. Deus, ele está com o coração aberto para ouvir as crianças. Então não deixe de conversar com Deus. Ah, mas tia, eu sou tão pequeno. Será que Deus está me vendo ou me ouvindo? Sim. Deus, ele te vê. Deus, ele te ouve. Deus, ele te conhece. Ele sabe do seu coração. Ele sabe da sua dor. Ele sabe do que você precisa.
Ele sabe que às vezes você não consegue abraçar a sua mãe, abraçar o seu pai. Às vezes é medo, é vergonha. Deus, Ele conhece cada um de nós. Que hoje você saia daqui com o coração grato por tudo que Deus tem feito, por essa palavra que foi ministrada aqui essa noite. E hoje, você que está aqui hoje, e de repente você não conseguia falar para os seus pais o quanto eles são importantes para você, o quanto você ama eles. Se você não conseguia dar um abraço no seu pai, isso já foi quebrado. Porque a partir de hoje, Deus ele está fazendo algo novo. Hoje, quando o seu pai, a sua mãe, a sua avó, quem vem te buscar aqui no culto Kids hoje, vocês vão sair daqui hoje agarrados neles. Não é abraçados, é agarrados. Sabe quando você agarra assim uma pessoa, assim, você não quer soltar? É desse jeito. E aí você vai falar palavras de amor para sua mãe, para o seu pai. Fala como você é importante para mim. Obrigada pela sua vida, mãe. Obrigada, pai, pela sua vida. Ou a avó, a tia que vai vir buscar, eu não sei. Mas agradece. Amém. Amém. Põe a mãozinha no seu coração que nós vamos encerrar. Feche os olhinhos. Tios, já pode ir preparando as pipocas, por favor. Fala assim, Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Que o Senhor possa me revelar grandes coisas. Jesus, me ensina todos os dias a honrar a minha família. Jesus, e que essa chama não se apague da minha vida. E que eu possa transmitir para os meus amigos na escola, os meus amigos da rua, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Obrigada, Jesus, por essa noite e porque o Senhor me escolheu para estar aqui. Abençoa a nossa pipoca para que nunca venha faltar. Jesus, nos leva para casa em paz, em segurança. Guarda a nossa saída, guarda nossos lares, abençoa a nossa semana, abençoa nossos estudos, nos dando sabedoria e entendimento. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.